Boa noite. Temos uma live agora sobre autoconhecimento, um belo bate-papo. Quem estiver entrando aí, convide outras pessoas. Chama a galera pra gente bater um papinho. Olá, amada, tudo bom? Tudo bem. Bom dia para você, né? Bom dia, boa noite aí. Vamos encaminhar. Vou mandar aqui a live pro povo para Fiz um avisar que chazinho pro estamos nosso online. encontro. Quem não souber como, é só clicar na setinha ali embaixo e encaminhar para o pessoal. Mandando aqui para a galera que me acompanha. Pronto, mandei para um povo. Aí agora quem for entrando vai repassando o convite para outras pessoas para ajudar a gente. Isso, eu também mandei aqui. Essa luz eu tô muito amarela, né? Não tá legal, mas paciência. A gente vai dando aquela enroladinha, o pessoal vai entrando. Quem tiver aí vai encaminhando a live para outras pessoas. A gente vai bater um papo aqui bem solto sobre autoconhecimento. Esses são os melhores. Aí só para vocês entenderem porque que eu falei bom dia, né? Tá na Nova Zelândia, nossa querida amiga Pietra. Então está no sábado de manhã aí, né? Que horas são aí? É um meio-dia aqui. Meio-dia já. Aí, não, já é de tarde já tá longe. O fuso horário é o mesmo de Sydney, porque eu morei em Sydney, né? Eu acho que é mais um pouquinho, porque são Mas, 16 horas. Eu ai, sempre faço tirando 8, então, mas eu acho que são 16 horas pra frente. então é mais. É. Então, ó, quem for entrando aí vai repassando a live. A gente tá dando aquela enroladinha básica inicial pro pessoal ir entrando. Acho que eu preciso botar pro cá. Não, acho que dá pra ir sem carregar. Vambora. Então, para quem está entrando aí, vai ser um bate-papo bem soltinho sobre autoconhecimento. Sem muita estrutura, nada muito técnico. Vamos compartilhar experiências, bater um papo como se estivesse sentado na mesa de café. É o que tem para hoje. É o que tem Ao para invés hoje. de um café presencial, um café virtual, em tempos de É, quarentena. pois é o que tá rolando. Já participei de um aniversário hoje também, virtual. Ah, que bom! O Vou duro é não poder participar do comer o aniversário bolo. virtual Amanhã, da minha sobrinha. o duro é ficar vendo o bolo ali e não poder comer. Vou me apresentando, então, enquanto o pessoal vai entrando, que acho que tem uma galera aí que conhece, mas não me conhece. Eu trabalho como terapeuta, né? Eu não gosto muito de rótulos, mas enfim, eu me chamo de canalizadora de curas, né? Porque eu acho que é mais abrangente do que terapeuta, porque tem coisa ali que é além de terapia. Por exemplo, as consultas com oráculo é outra coisa ali, né? Não é bem uma terapia. Eu trabalho com coaching, eu trabalho com cura energética, espiritual, mental, emocional, condução de meditação. A gente sai fazendo os negócios e vai aplicando. E aí eu sempre convido o pessoal que eu vou me conectando. Ultimamente a conexão é toda online, né? Mas é bom que a gente se conecta com gente que está do outro lado do mundo, como hoje. E aí eu vou chamando o povo que eu vou sentindo no coração para a gente bater um papo aqui e acrescentar um pouquinho de expansão de consciência para a vida de vocês. Se apresenta aí, amada. Primeiro, gratidão por ter me chamado, né, para fazer essa live. Engraçado que eu falei, tá, mas o que eu me preparo? E tu falou, não, é um cafezinho. É, não tem preparo aqui não, a gente vai bater papo. Exato. E é muito legal isso, assim, né? O que a gente tira de bom desse momento de não estar podendo ver as pessoas é que a gente realmente está podendo se conectar com pessoas que estão muito longe. Tenho feito vários cursos que eu não poderia ter feito, né? Porque agora estão em formato online e isso tem sido muito bom. Mas me apresentando, eu sou a Pietra, eu tô morando na Nova Zelândia agora. Eu tô morando aqui desde fevereiro. Na verdade, era só para eu ter vindo para cá por uns 2 meses, um mês, porque eu achei que a história do Covid na China
ia passar rapidinho, né? Só que não passou, porque eu moro na China. E aí só saí de férias para as Filipinas com duas amigas minhas da Nova Zelândia, de quando eu morei aqui há 6 anos atrás. Estourou o coronavírus e eu não pude voltar para a China. Aí eu vim para cá e tô aqui desde então. Então por isso que eu tô aqui do outro lado do mundo. Por um lado é bom, E né? Que aí deve estar melhor a situação do que lá, né? aqui tá ótimo, né? Não tem nenhum caso de Covid no Mentira, país inteiro. nenhum. Nenhum. Que maravilhoso. Então tá bem melhor, com certeza. Tá bem melhor. Tá tudo normal aqui, só não abriram as fronteiras, mas na vida tá como era antes, né? Assim. Ai, que maravilhoso. E como é que foi isso? Deixar suas coisas lá? Você tinha aluguel lá de apartamento? Como é que foi esse processo? Sim, as minhas coisas todas ainda estão lá, né? Eu moro na universidade lá, eu moro no dormitório da universidade. E a universidade, quando eu estava nas Filipinas, ainda a universidade mandou mensagem dizendo que fechou, que não era para voltar, que estava tudo fechado. E, e aí foi muito um baque, assim, né? Eu pensar não só que eu não ia voltar para as minhas coisas, desculpa que o cachorro tá latindo. Ah, trabalhando em casa ultimamente é isso, é caminhão, é feirante, é tudo que passa fazendo barulho na rua. E aí eu tive, acho que caiu assim o meu chão, não apenas pelas coisas que iam ficar lá, mas porque, claro, a gente tem todos os planos, né? Eu vou estar lá nesses 6 meses e eu vou fazer tais coisas, tenho tais planos, expectativas e objetivos. E aí, do nada, não vai voltar para lá. Então, vai para onde? Vim para Nova Zelândia. Aí, achando que, assim, ainda naquele estágio de, as coisas estão bem, elas só não, assim, vão ficar bem logo, elas só não estão bem em um ponto muito específico, que é na China. E aí, do nada, passou um mês aqui, aí fechou o país inteiro. Aí fecharam todos os países. E então, assim, acho que ultimamente, para todo mundo, né, tem sido muito esse sentimento de cair o chão, de eu não tenho controle de nada e eu tenho que aceitar isso. Que Porque eu bom, acho né? Porque isso é é a realidade. A gente não tem exato, controle de nada. Às vezes precisa de uma crise para exatamente. aprender uma coisa que já é o que é, né? Exato, é isso que eu ia falar. Que acho que a gente vive nessa ilusão do controle, né? E aí, quando essa pandemia veio para realmente mostrar pra gente, olha, vocês não têm controle de nada, né? Isso aí é a maior ilusão. E eu fiz eu estou estudando taoísmo, né, durante esse período. E é muito interessante, porque eu acho que a primeira coisa que fala no taoísmo é como a vida é cíclica, e você só sofre quando você não entende esse ciclo, quando você se Você apega. resiste. Exato, quando você resiste. Porque né, o que fala dentro do taoísmo. O tal, ele existe, e você sabendo dele ou não, né? As mudanças, os ciclos, eles existem. A única constante da vida é que ela está em transformação. E isso é o que é, né? É na natureza, é na gente, é em tudo. E aí, mas aí fala assim, né? Não é que você vai, sei lá, ir pro inferno, alguma coisa, se você não seguir. Não, é simplesmente que se você aplicar resistência ao fluxo natural, você vai sofrer. Se você aprender a não aplicar essa resistência e ir com o fluxo, aí você facilita a sua vida, você não sofre. Total, E e eu não sabia nem o que era fluxo, né, até ano passado. Era uma coisa assim, o povo falava sobre isso, eu falava, sei lá, que negócio que é esse de fluxo? Eu não sabia que negócio era esse. Foi só quando eu fiz a formação de cura energética lá na Austrália, né, porque de fato foi um ano muito pesado para mim, quando eu cheguei lá, lidar com tudo, né, foi uma mudança muito brusca na minha vida, todo o movimento que eu fiz. Eu era concursada aqui no Rio, tinha uma vida super confortável, trabalhava naquele horáriozinho certo, tinha aquela grana ali bonitinha, legal na minha conta todo mês. Passei um ano vendendo tudo que eu tinha.
desfazendo o meu apartamento, que eu morava há 9 anos no Rio, então tinha muita coisa, né, já acumulada, aquela coisa que a gente vai comprando coisa que nem precisa, né, porque tá numa vida confortável e vai vivendo meio que no automático. Aí eu terminei um relacionamento longo um tempo antes, aí terminei um outro, aí, enfim, comecei a namorar uma outra pessoa, e aí esse negócio de morar fora é uma coisa que sempre tinha estado no meu coração muito forte, desde adolescente, né? E eu nunca tinha. Meus pais não deixaram fazer intercâmbio, aquilo sempre ficou no meu coração. E aí eu comecei a conhecer um monte de gente que estava indo morar fora, depois que eu comecei a minha jornada de autoconhecimento. E aí parecia que eram sinais, assim, do tipo, tá na hora, filha, de você fazer esse negócio aí, que senão vai chegar lá na frente, você vai olhar para trás e vai se arrepender de não ter vivido isso, né? E eu não tinha pretensão de morar fora para sempre, eu só queria ir. Eu queria viver essa experiência e agora eu entendo por quê. Porque minha nossa senhora, cresci muito com esse negócio, né? Aí eu fiquei 1 ano e 4 meses, que nem foi tanto assim, mas de fato eu senti que eu vivi o que eu precisava viver, encerrei esse ciclo no meu coração. Hoje eu não tenho essa coisa mais, então aquela dor que eu carregava de, ai meu Deus, queria tanto morar fora, queria tanto passar por essa experiência, aquilo mexia tanto comigo. Eu vivi isso, encerrei isso, foi um ano super difícil. Eu trabalhei como garçonete 5 meses, que foi uma experiência que eu quis passar, justamente para me desconstruir, que estava há 10 anos trabalhando em ambiente empresarial, assalariado, bonitinho ali, né? Então foi uma coisa muito boa para o meu ego, assim, passar por isso. Porque todos os dias eu lembro que eu falava, cara, eu sou só mais uma aqui, tá ligado? Tipo, eu não sou especial. Eu fui desconstruindo essa necessidade de querer me sentir especial que eu tinha dentro de mim. Eu falava, cara, aqui eu sou só mais uma. Se eu sair daqui amanhã e entrar outra pessoa, o que importa é se a pessoa executa o trabalho bem ou não. Foda-se quem é a pessoa que tá ali fazendo a parada. Isso foi bom pra mim, sabe? Tão libertador, né? Assim, Muito. Foi difícil, sim, mas foi é muito libertador. libertador. Que a gente vai se construindo num lugar de sou especial, né? Aí você se coloca daí num lugar de, não, peraí. Todo mundo é especial, não sou mais especial que Exatamente. ninguém. E isso tira um peso, porque junto com o nosso ego de sou especial, vem vindo uns pesos de, então eu tenho que ser dessa forma, eu tenho que ter certas coisas, eu tenho que ser de uma forma, né? E quando você fala assim, não, eu não sou mais especial que ninguém. Isso é muito desafiador, só que ao mesmo tempo te abre um espaço de ser nada, de ser tudo e Exatamente. ser nada, né? É o que eu mais falo hoje nas lives, né? Eu vivo falando que eu tô aprendendo a não ser nada, né? Nesse caminho do autoconhecimento. Porque eu tinha um monte de caixa que eu me colocava dentro ali, né? Que ainda tenho algumas, óbvio, que eu ainda não enxergo, né? O processo é esse, você vai enxergando as caixas que você se enfiou e vai se desconstruindo. E às vezes, quando a gente está nesse processo, a gente sai das caixas que a gente acha que são as negativas, mas a gente ainda está agarrado às caixas positivas, né? E eu vivo falando sobre isso também, porque às vezes a gente se engana, né? Aí sai da caixa, às vezes, do, sei lá, e entra na caixa do espiritualizado. Aí, para eu ser espiritualizado, eu não posso beber álcool, eu tenho que meditar todo dia, eu tenho que não sei o que lá, e se bota também em outro monte de rótulo que também trava a vida, porque a gente não é aquilo o tempo todo, né? A gente nunca é alguma coisa o tempo inteiro, né? E aí você se autotrava, né? Porque aí, por exemplo, eu, no caso, sou uma pessoa muito autocrítica. E aí, se você se coloca nessa caixa de, eu sou o perfeito. Aí, se um dia você não é o perfeito, nossa, aquilo é. Nossa, então eu sou horrível, eu não sou aquilo, sabe? Se a gente, no que a gente se apegar, né, a gente acaba daí tendo essa sensação de que se eu não cumprir com aquilo que eu me coloquei dentro da caixa, eu sou um falso. Mas não é. Acho que tem até aquele meme que é sempre engraçado. Faça yoga e beba vinho, sabe? Seja Total. nada. Mas é isso, você não é nunca uma coisa o tempo todo. Isso seria ir contra o próprio fluxo da vida, né? Que a natureza não é a mesma o tempo todo, ela está sempre se transformando. Ela não é sempre uma coisa só, ela não é sempre viva, ela também morre. Então, se a gente tenta se apegar a uma parte da gente, a gente está negligenciando todas as outras partes, né? E se impedindo de curar mesmo as coisas boas, assim, de você achar que ainda tem
por exemplo, eu tenho gostado muito do taoísmo, mas é exatamente pensar assim, eu não cheguei num fim, eu nunca cheguei num fim, eu tô sempre no caminho, né? E porque se você se coloca na caixa do sou muito especial porque sou espiritualizada, às vezes acaba tipo, então tá, eu cheguei aqui. Mas não tem esse chegar aqui, né? Sim, total. Aí esse caminho do autoconhecimento é muito esse lugar de você se aceitar ser uma coisa em construção o tempo inteiro, né? De você nunca querer se colocar num lugar permanente e fixo. Eu lembro que logo no começo, quando alguém começava a perguntar alguma coisa de mim, e a gente, por que que a gente tem essa necessidade de querer determinar as coisas, né? Eu vejo muito por trás um medo do que a gente acha que é diferente. E por que isso? Se eu não entendo, não sei o que lá, eu não consigo prever como que a pessoa vai ser, e aí se eu não consigo prever como é que a pessoa vai agir, eu não consigo saber como eu devo agir para que eu seja aceito, para que eu pertença. Eu vejo muito essa construção por trás dessa necessidade tão grande que a gente tem de se definir, definir os outros e definir as coisas e etc, né? Que bonito isso, do pertencimento com relação ao outro. É uma questão de controle também, né? De como eu vou Total. me controlar e controlar o outro e saber sempre como agir dentro desse controle, não com a espontaneidade que seria a vida. E Total, que que eu é a tava lendo metáfora sobre do bambu, né? do bambu, fala, adoro a metáfora do bambu. Eu adoro a metáfora do bambu, que o bambu é oco por dentro. E aí o bambu, ele é fininho, mas ele é alto e pode bater o vento que for e o bambu não vai quebrar. O bambu ele vai ir com o vento e vai voltar para o lugar. Já uma árvore assim, mesmo que ela seja grande, né? Mas vem um vento muito forte e ela é muito densa e parada, às vezes se ela não tem água suficiente ou enfim, ela vai cair e quebrar. Mas o bambu não, o bambu ele é oco por dentro. E aí ele se permite ser maleável com a vida e sempre voltar pro seu eixo, né? Legal. E Só para contextualizar, né, que eu parei para pensar e estava lendo um livro, né, sobre essa questão que a gente tem duas necessidades básicas, primordiais, que vêm lá da nossa ancestralidade desde do início da humanidade, né? Essa necessidade de pertencimento e a necessidade de conquistar território. Porque isso, de fato, lá nos primórdios, a nossa maior preocupação era o quê? Sobreviver. Ainda era muito, no início, era a sobrevivência física mesmo, né? Então, você pensar lá no tempo das cavernas, sei lá, tipo, se você não pertencia a um grupo, você não conseguia sobreviver, de fato, pelas ameaças físicas que existiam, né? De, tipo, os bichos e, sei lá, a coisa era super primitiva, né? Então você precisava se juntar com outros da sua espécie para você sobreviver, que é o que a gente vê no reino animal, né? Isso acontece, sim, eles andam em bandos, né? Eles não andam sozinhos para eles sobreviverem aos predadores. Então a gente tem isso no nosso DNA, né? No nosso sistema. Só que hoje o pertencimento foi para esse lado social, porque a parte básica de sobrevivência já passou. Então a gente transferiu para isso. E o território, que antes era uma coisa de conquistar espaço físico, hoje é proteger a nossa individualidade. Esse é o nosso território hoje que a gente quer proteger tanto, que é o que a gente vê os conflitos, né, no dia a dia, nos relacionamentos e tal. Se eu sinto que estão ameaçando quem eu sou, a minha individualidade, a minha liberdade de expressão, eu começo a me defender. Então foi para esse lado, assim, que eu achei bem interessante. Essa teoria, para mim, fez bastante sentido. foi bem interessante ouvir tu. Primeira vez que eu ouvi dessa maneira foi em uma das lives que tu tem feito de manhã com a meditação e eu fiquei meditando assim sobre isso bastante tempo. Fez muito sentido trazer isso para minha vida também, né? Porque a gente se coloca realmente nesse lugar de defensiva, como se fosse um animal me atacando. Mas, Total. né? Exatamente. Eu acessei muito isso esses últimos meses, foi desesperador. Eu me vi que nem um bicho mesmo, agressiva, sabe? Me defendendo. Eu falei, gente, de onde tá vindo esse negócio de Jesus amado? Foi pânico no lago, mas a gente se vê mesmo, né? Tipo, nos conflitos, a gente se vê muito bicho mesmo nesse lugar de Uhum. precisar se defender e defender seu espaço e defender a sua liberdade. Ainda mais assim, dependendo do histórico de cada um, né? De ancestralidade, de vida passada, de sistema familiar, a gente tem isso ainda mais forte. Eu sinto isso muito forte dentro de mim. Eu sou leonina, né? Parece que eu viro um leão mesmo nessas horas. É um negócio muito louco. Assim, eu falo, gente, esse lado meu fica bem quietinho ali, mas quando vem também, vem.
feroz, que é uma coisa que eu preciso aprender a domar esse leãozinho aqui dentro. Pois é, que interessante. Quando tu falou isso, eu trouxe muito pra mim, que é uma coisa que eu tenho passado muito também. E como isso me machuca, porque às vezes eu posso não atacar de volta, mas aquilo eu guardo pra mim como, ai, aquilo, isso me machucou, a pessoa adentrou o meu espaço. Só que aí você, se você percebe, começa a perceber, tá, mas eu só tenho responsabilidade pelo que é meu, né? E aí o outro tem responsabilidade pelo que é dele, pelo que ele faz. E aí eu consigo colocar para fora o que eu tenho responsabilidade, eu crio, né? A partir da minha verdade. E eu também reajo a partir da minha verdade. Ah, a pessoa pode estar falando mil coisas para mim, ou pode estar tentando adentrar o meu espaço. Mas se eu consigo me colocar na posição de que aquilo não é meu, fica menos desafiador, né? Fica um É, pouco o menos lance é que é desafiador. isso, mexeu com alguma coisa que foi um gatilho ali, que pegou. Alguma coisa que Uhum, já é uma ferida. Né? Não é uma coisa, se você não liga para aquilo, você vai ignorar e vai seguir tua vida. Porque já pegou numa coisa que já te dói por algum motivo, que vem lá da uhum. infância, o que quer que seja, né? É só por isso que a gente reage dessa maneira tão violenta. Por isso que eu sempre falo da questão de fazer um diário emocional, né? Da gente começar a mapear os nossos gatilhos pra gente se conhecer melhor, entender qual foi o ponto de dor que foi acionado naquele momento para você despejar aquilo. Foi legal que você falou essa coisa de entubar a parada e ficar quieta às vezes, né? Acho que antes eu era desse jeito, aí agora eu fui pro extremo oposto, né? Que é o lance do movimento pendular, que a gente faz muito Uhum. nesse caminho do autoconhecimento. A gente tá num extremo, agarrado ali naquele extremo, sem saber que a gente tá ali. Aí quando a gente enxerga que a gente tá ali, a gente começa a desconstruir aquilo, normalmente a gente vai lá pro outro extremo. Que foi muito que eu via isso. Antes eu me calava muito, engolia o sapo, tanto que eu vivia somatizando dor de garganta a minha vida inteira. E agora eu fui Sim. pro outro lado. Agora eu fui pro lado do tipo, não vou entubar essa porra, não! Pá, me Uhum. tem em cima da pessoa. Então eu fui pro outro extremo. E agora, tendo consciência disso, e é só quando eu tenho consciência disso que eu consigo me esforçar para atingir, né? E ir mais para um caminho do meio. Aí no seu tal deve falar muito disso, né? Não estudei muito ainda, mas imagino que Sim, você com já certeza. tenha visto isso lá. Caminho do meio sempre. Mas é interessante tu falar isso. Eu sinto que eu fiz o outro oposto do pêndulo. Eu era muito reativa, assim, de... E aí, agora fui pro extremo oposto, que é de... Então eu não falo nada, que também não é nada saudável, né? Sim. E é exatamente isso, a gente balançar pra frente e tentar ir nesse caminho do meio. E... Porque, assim, quando, por exemplo, se eu vindo para esse lado do pêndulo, não deixa de me machucar, né? Só que aí o outro também não sabe que tá me machucando. E aí eu fico Exato. centralizando aquilo sozinho. É aquilo, ou a gente se machuca ou machuca o outro, né? Em cada um É, desses extremos. Aí o caminho do meio é do tipo, a comunicação não violenta, que não foi a live que eu violenta. fiz com a Vi, que foi maravilhosa, ajuda muito nesse caminho do meio para essas questões, né? Da gente identificar as nossas necessidades, enxergar o que é que não está sendo suprido naquele momento, mas aí a gente já precisa ter uma gestão emocional ali no meio do caminho para conseguir parar para fazer essa análise antes de já reagir. Então, a gente tendo consciência dos nossos gatilhos, né? Primeiro eu preciso saber o que é que acontece que me aciona esse ponto de dor. Então, quando alguém está me criticando, ou quando eu tenho um entendimento de que a pessoa está tentando me controlar e afetar a minha liberdade, eu sei que isso é um gatilho surreal para mim. Então, a partir do momento que eu tenho consciência disso, eu já sei que eu tenho a tendência a reagir violentamente quando eu acho que é isso que está acontecendo. Porque às vezes não é, né? Às vezes eu acho que é isso que está acontecendo. Porque esse é o meu filtro. Então aí eu já, sabendo disso, eu preciso começar a me observar melhor para parar, para não reagir mais tão violentamente. Aí eu parando e observando, eu consigo parar e usar a CNV para falar, opa, peraí, deixa eu entender aqui qual foi a minha necessidade que não foi atendida nesse momento. E aí vai muito para esse lugar, minha necessidade de liberdade. Se eu vejo que a pessoa está querendo me controlar, dizendo o que eu posso e o que eu não posso fazer, ela está ferindo a minha necessidade de me sentir livre. E aí entra no aprofundamento, né? Deixa eu só ver o comentário aqui. Ó. Nessa pandemia estamos acessando muita agressividade, dores, ansiedades e medos por conta da questão dos nossos ancestrais que viveram em guerra. Uma repetição de padrão mesmo. Total, total. Nossa, A gente tem muito isso, né? Do lado social, a gente está
enfim, imigração, né, para todos os cantos, todos os países é formado de imigrantes que viveram guerras e isso de fato está vindo muito para a superfície. E essa questão toda de raiva, de ódio, de briga, de um apontando o dedo para o outro lado, até a gente entender que tudo é uma coisa só, né? Uhum. Exato. E isso muito que tu falou da aceitação, né? Porque a aceitação é o primeiro ponto para a gente transformar qualquer coisa. A gente não pode transformar nada se a gente não sabe o que a gente precisa transformar. Exato. E aí me vem muitos porquês, né? Para mim, e fazer essa questão do diário, eu faço um diário, ele não é bem diário, né? Mas ele vem quando tem que vir. E é muito interessante isso, porque essa vazão pela escrita, que quando tá na sua cabeça, você entende, mas você não coloca aquilo junto, são vários pontos soltos, né? Fica Mas embolado, né? Fica meio desorganizado ali quando tá na cabeça. E quando você tenta ou contar para alguém ou escrever aquilo, né? Criar no mundo aquilo, você tem que colocar numa história, exato, num esquema. E aquilo te ajuda a fazer sentido e perguntar os porquês, né? Exatamente como tu falou, tá? Então eu tô reativa nesse momento, mas por quê? Porque a pessoa tá tentando me controlar. Mas por que eu tô me sentindo ruim quando a pessoa tenta me controlar? Porque eu tenho necessidade de liberdade e não tá sendo suprida. E aí você vai deixando muito mais simples, né? Porque aí você exatamente tira do outro, o outro tá tentando me atacar eu tenho uma necessidade de liberdade. Então, o que eu faço para essa necessidade de liberdade tá tão enraizada e tá tão bem nutrida que quando o outro vem me atacar, ou quando o outro vem não me atacar, mas vem colocar o que é o pensamento dele, né, para fora, aquilo não me venha mais como um ataque, e sim como o outro falando uma coisa que é dele. Aí normalmente vai para esse lugar de estabelecer limites, né? De precisar melhorar esse lugar de estabelecer limites com você mesmo, às vezes. Porque às vezes é isso, a gente está ali vivendo e tal, a gente não está nem percebendo que a gente está se sentindo ameaçado, de certa forma, em relação a alguma necessidade nossa, né? Muito nesse caso de liberdade, me vem muito essa palavra ameaça. Eu me sinto ameaçada quando alguém fica tentando... Quando eu acho que alguém está tentando me privar da minha liberdade, né? Então, a gente enxergar isso começa o processo de libertação e de autoconhecimento. E muitas vezes, né, o lugar mais profundo por baixo disso tudo, que não necessariamente a gente precisa ir, mas às vezes precisa, é olhar, mas por que isso me fere tanto? E aí vai lá para a infância, do tipo, pô, meu pai tinha um comportamento meio controlador, ele queria impor a visão dele do que ele achava que eu devia fazer, então isso ainda me fere, e quando alguém faz algo que me remete àquilo, e aí já vai para uma camada mais profunda, né, em relação a isso, de saber onde lá na infância está sendo acionado e mexer lá na raiz do problema, na minha relação com meu pai, que fazia esse comportamento e aquilo me doía. Então, são camadas e camadas e camadas de liberação e profundidade nesse processo. Com certeza. E, por exemplo, nessas camadas e camadas, uma das coisas que me iniciou assim nesse caminho da espiritualidade foi o Ho Oponopono. Não sei se tu conhece. Conheço. E foi muito transformador para mim, porque tipo, você tem as questões, e aí às vezes você já sabe que são as questões com certas pessoas, mas você parar e falar assim, eu não preciso carregar isso. Eu posso perdoar isso, porque a gente tem muito que o perdão, ele é pro outro, né? Tipo, eu vou perdoar a pessoa, é assim, para que a outra pessoa se sinta bem porque ela fez algo de errado para mim. Mas eu acho que não. O perdão é muito mais para mim do que é para o outro. Porque o outro, às vezes, tá assim, nem sabe que ele tá carregando aquilo comigo, que eu tô cheia das crenças por causa de uma coisa que aconteceu lá quando eu tinha 5 anos. E aí eu fico carregando aquilo, porque aquilo é meu agora. Desde os 5 anos eu vou carregando. E aí eu paro e falo, não, eu perdoo isso aqui. Eu entendo que foi o melhor que a pessoa podia ter me dado dentro do que ela sabia, dentro da, né? Porque aí a gente não entra no bom ou ruim, e sim no que, aconteceu isso. Não tem mais como a gente não acontecer isso, aconteceu.
Então, como que eu olho para isso? Eu olho para isso sabendo que eu e você somos uma pessoa só, né? Somos um só. E aí, não é... se eu fico carregando isso com você só para assim, só para dizer, ah, você me machucou, então eu não vou te dar o perdão. O perdão é meu e eu não vou te dar. Se a gente abre isso, né? Se a gente abre esse perdão ele vai para mim e para você, porque eu me perdoo por ter passado por aquela situação também. E eu entendo que essa energia que a gente tá segurando, né, independente da vibração que ela não tá nos levando a lugar nenhum e ela tá travando tanto você quanto ela tá me travando. E pode ser muito mais bonito se a gente não continuar carregando isso, por mais Total. desafiador que seja, né? É, Eu, a tipo um primeira peso que a vez, gente tá carregando no coração e a gente liberta, né? exato. E a primeira vez que eu fiz o Ho Oponopono foi num workshop que eu fui e eu chorava, assim, porque eu nunca tinha me permitido sentir nada, nada de bom ou nada de perdão com aquela pessoa. Porque eu pensava assim, bom, ela me machucou, então eu preciso carregar esse machucado comigo, né? Eu preciso, eu preciso carregar isso porque me machucou e então se eu perdoar ela, eu vou estar dizendo que não me machucou, mas não é isso. Não, Eu nem um pouco. nem um pouco. É, é justamente você dizer assim, tá, me machucou, mas não precisa continuar me machucando, né? Total. É bem esse processo de libertação mesmo. Aí vem o olhar da compreensão também. Uhum, É, a gente compreender, né? Às vezes sabendo o passado e vendo que, pô, aquela pessoa teve esse histórico aqui no passado. É óbvio que ela vai agir desse jeito, porque a experiência dela foi essa aqui, a minha experiência foi outra. E aí uma outra camada também, mas o que que aquilo me levou a aprender? exato. Porque, vamos supor, meu pai tem esse jeito mais crítico, né? Se ele não fosse assim, talvez eu não tivesse aprendido a desenvolver a minha assertividade para eu me posicionar. Talvez eu Exatamente. fosse ser toda fofinha, não sei o quê, deixar todo mundo falar o que quer. Porque ele era assim, provavelmente eu aprendi a me posicionar e aprendi a bater de Uhum. frente, sim, quando eu acho que alguém está me invadindo. E talvez eu nunca aprendesse a estabelecer limites, nunca aprendesse a desenvolver a minha voz, se ele não tivesse passado por isso. Aí já é uma outra camada que é, tipo, a partir do momento que eu libertei aquele peso no meu coração, que eu compreendi o que, que aconteceu, que eu liberei aquilo, liberei aquele laço energético com aquela pessoa que mantinha a gente ali vinculado num vínculo de dor. Agora eu posso. Então, o que que eu aprendi com isso? Qual foi o aspecto positivo de crescimento que essa experiência de dor me trouxe, né? Exatamente, que é justamente, né? Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Eu sou grata justamente porque me proporcionou aprender alguma coisa. Total. E aí, por isso que a gente tira do foi bom ou foi ruim. Não importa se foi bom ou foi ruim, mas o que importa é o que me fez aprender naquela situação. É, na verdade, quando a gente traz esse olhar do aprendizado, tô só botando para carregar aqui, pronto. Sim. Quando a gente traz esse olhar do aprendizado, a gente para de julgar as coisas nessa polaridade Julgar. de bom e ruim, né? A gente entende que tudo que está acontecendo a nosso favor. É, o nível de dor, muitas vezes, né? Assim, o sofrimento, na verdade. O sofrimento vem, como você falou lá no começo, pela resistência. Quando a gente resiste ao que acontece. Se a gente sempre encara as crises e esses momentos de dor como algo que está trazendo uma oportunidade da gente enxergar alguma coisa e crescer através daquilo, a gente para de entrar nesse lugar de falar isso aqui é ruim para mim, eu não quero isso daqui. Pode ter sido bem difícil de lidar com aquilo, pode ter doído bastante, pode, mas pô, qual foi o aprendizado? O que que você passou a enxergar a partir daquela experiência? O que que você aprendeu? O que que você fez de diferente? Ou o que que você aprendeu para fazer de diferente a partir de agora? A partir do momento que você viveu aquilo, né? Uhum. Que é justamente, né, por exemplo, os acertos e erros. Coisas que dão certo, a gente continua fazendo elas, mas elas também se transformam. A gente não continua fazendo elas para sempre. E coisas que dão erradas são igualmente importantes, porque a gente daí aprende o que não deu certo e também transforma aquilo para que então dê mais certo ou funcione, né? E isso a natureza está sempre fazendo, que a gente, né? Seleção natural é isso. Ah, não deu certo, então não vai voltar mais a acontecer.
ou, enfim, o próprio processo das estações, que é de nascer, transformar-se e morrer, né? Que é, tá, quais são as coisas, a gente vive esse ciclo, são as coisas que dão certo, coisas que não deram certo, a gente morre, aprende, internaliza o que não deu certo, o que deu certo, e a gente reinicia um ciclo mais conectado com o que a gente já aprendeu, né? Esse movimento de, eu aprendi, então agora eu consigo reiniciar num novo ciclo. E mesmo o que tu falou antes sobre estabelecer limites, a nossa sociedade não ensina a gente a estabelecer limites, né? É, é, é até é até demonizado, né, o limite, porque se você não dá para o outro primeiro, então você é uma pessoa egoísta e ruim. Egoísta. Exato. Né? Se você não está 100% do seu tempo para o outro, então você é horrível. Não, nossa, não tem a menor chance de você ser uma pessoa boa. Só que, e essa coisa do, eu preciso sofrer para ser uma pessoa do bem. Eu preciso, pessoa do bem, né? Eu preciso, passar por muitas dificuldades, então, para ser uma pessoa de honra. E isso, né, é muito, muito complicado isso, porque a gente vai se segurando nesse lugar do sofrimento. A gente vai achando que a gente só é merecedor das coisas boas se a gente sofre. E não é isso. A vida não é sobre sofrer para merecer. Que é uma Ninguém. cultura muito, assim, sem julgamentos em relação, mas assim, olhando historicamente a forma como foi apresentado, a cultura, principalmente, porque eu não conheço tanto outras, tá? Tô falando da minha experiência no ambiente que eu cresci. A cultura católica foi muito desse lugar, né? De punição, de falar isso aqui é o certo, você precisa fazer isso aqui, se você não fizer isso aqui, você vai receber uma punição. E eu sempre falo que lá no plano divino, na minha visão, no divino real, né, lá em cima, sei lá, com a galera aí que criou, as energias que criaram o universo, o que quer que seja, não existe punição. Lá em cima tudo é amor incondicional. O que existe é a lei da causa e do efeito. Exato. Você colhe exatamente aquilo que você planta. Você é responsável pelas suas atitudes, pelos seus pensamentos, pelo que você faz, e aquilo de alguma forma vai reverberar energeticamente, vai retornar para você de um jeito ou de outro, né? Não exatamente na mesma moeda, pode ser que em um outro lugar, em um outro momento, de uma outra forma, para outra coisa completamente diferente, mas de alguma forma você está criando uma onda ali energética que você vai colher em algum momento aquilo que você tá semeando ali, né? Então, por isso que é tão importante a gente estar sempre vigiando os nossos pensamentos e vendo o que é que a gente tá semeando, né? Para ver o que a gente vai plantar, quer dizer, vai colher depois lá na frente. E isso é muito interessante também de tu falar do não vai ser na mesma moeda. Isso serve também para as coisas boas, porque às vezes alguém faz uma coisa boa pra gente, né? E aí a gente fica assim, agora eu tenho que retribuir essa pessoa. Como que eu vou pagar esta pessoa? Como que eu vou retribuir essa pessoa? Só que às vezes, né, não tem nada a ver com você dar de volta para essa mesma pessoa no mesmo nível. Aquela pessoa te faz uma coisa boa e a partir daquela coisa boa que a pessoa te fez, você consegue fazer uma coisa boa para outra pessoa. E como nós somos todos um, então, na verdade, a gente está dando de volta, porque a gente está dando de volta para essa teia. E aí vai chegar para aquela pessoa lá, né? Porque ela fez aquilo, bom, vai voltar o que ela fez para ela. Aí então, a partir do que ela me fez, fiz algo para outra pessoa, aquilo vai voltar para mim. E vai sendo essa lei da causa e efeito para independente do que você fez, né? Independente do que você pensou. Assim, no positivo ou no negativo. Confiar bem no fluxo mesmo das coisas, né? E sair desse lugar de querer cobrar, né? Ou de ficar com medo de ser cobrado.
Aí falar, ah, Uhum. não, não vou fazer, porque senão a pessoa vai ficar me cobrando, não quero essa merda. Então, ah, eu fiz alguma coisa pra alguém, eu fico, e aí? E aí? E aí? Uhum. Fico esperando, né, uma retribuição. Então, se a gente faz desse lugar, que é um lugar do ego ali, que ainda tá querendo controlar as coisas, né, e tá nessa posição da dívida e do crédito, né, do dar e do receber, Uhum. que a gente falou hoje mais cedo, a gente, nossa, cria um conflito gigantesco. Então, quando a gente resolve fazer alguma coisa, precisa ser do coração para a gente não criar esse bolo, né? Esse rolo, esse conflito. Se eu decido fazer alguma coisa, checa com você se você está fazendo porque você está querendo alguma coisa em troca. E tem que ser muito sincero com a gente. Porque muitas vezes a gente está esperando alguma coisa em troca, nem que seja um obrigado. Às vezes a gente faz alguma coisa do tipo, ah, não, eu vou fazer porque a pessoa vai me agradecer e eu vou me sentir amado se ela me agradecer. Você já está esperando alguma coisa em troca. É aquela coisa de você fazer, e mesmo que a pessoa cuspa na sua cara, você está disposto a fazer? É isso que a gente tem que pensar. Se a pessoa cagar para aquilo que você resolveu fazer, você vai querer fazer mesmo assim? Esse é o lugar do amor incondicional. Uhum. Quando você faz realmente não esperando nada em troca. E é um lugar que, nossa, a gente, ó, tem muito chão para caminhar para Muito. atingir isso daí. Mas é isso, precisa ter uma brutalidade de verdade ali com você mesmo para você enxergar isso, né? Para de fato começar a praticar isso. É aquilo. Se a pessoa não me entregar nenhum obrigado, se a pessoa virar a cara para mim, eu quero fazer isso que eu estou me propondo a fazer mesmo assim. Porque vai fazer bem pra mim, né? E não. Que aí vem de novo. Porque essa é a minha criação no mundo, essa é a minha responsabilidade. Agora, o que o outro vai fazer com isso não é meu. Não tenho controle sobre isso. Porque a gente quer controlar até a reação do outro, né? Tá, então eu vou fazer isso. Aí a pessoa vai reagir assim, vai ser bom. Né? A gente daí põe o julgamento. Vai ser bom, então eu vou fazer. Sim. É aquela coisa, ah, E, se a pessoa não me agradecer, a pessoa é ingrata, já começa a julgar o exato, outro, né? Pessoa exato. ingrata, e não sei o que lá. E aí a pessoa não enxerga que aquilo é tudo dela, que aquele conteúdo é Uhum, todo dela, que a outra pessoa não tem nada a ver com isso. Ninguém deve nada pra ninguém, ninguém deve uhum, gratidão pra ninguém. Se você resolve fazer alguma coisa, você tá fazendo porque você tá se sentindo bem com aquilo, independente das consequências daquilo. E é confiar que você tá fazendo a sua parte e que você tá simplesmente fazendo o que ressoa com o teu coração. E não importa, não importa de onde vai dar aquilo ali, não importa. exato. E é muito bruto mesmo isso, porque a gente Muito. não se permite, tipo, a gente não se permite parar e olhar para dentro e justamente fazer essa pergunta do eu tô fazendo isso porque eu quero fazer ou porque eu quero receber alguma coisa em troca. Acho que o caminho assim, você adentrar a espiritualidade e ir caminhando nisso é desafiador por muitas coisas, mas principalmente porque te faz ter responsabilidade sobre as suas ações, sobre os seus pensamentos, né? Não é Total. mais só o outro, não é o problema do outro, não é você apontar o dedo para o outro, e sim você apontar o dedo para você. E isso a gente não é ensinado a fazer, a gente é sempre ensinado a falar, não sou, eu não sou isso, não, o outro que fez, não fui eu que fiz, né? E não se colocar no lugar de tipo, às vezes eu sou assim, eu tô fazendo muita merda mesmo. E tudo bem. Aí eu pelo menos aceitei que eu não tô fazendo nada de coração, mas aí agora eu consigo transformar isso. Porque se a Sim. gente não para aceitar o lugar que a gente tá, aí não tem como a gente sair do lugar que a gente tá. Sim, e o perigo nisso é isso, né? Porque normalmente a gente faz isso, ao invés de assumir responsabilidade, a gente se culpa. E é por isso É, que a gente não quer olhar para essas coisas, né? Porque a é. gente não sabe olhar para isso com maturidade. A gente vai para o lugar da criança ferida, que olha para as coisas que faz errado, e aí tem aquela coisa de ter recebido bronca, né, do pai, da mãe, quando fazia coisa errada, e a gente faz isso com a gente mesmo, né? Depois que Com vira adulto, certeza. quando não Bem cuida de pior. bem pior, né? Porque é isso, aí vem com o chicotinho do adulto em cima da nossa criança interna, da nossa criança ferida. Exato. E ao invés de olhar para isso com responsabilidade, a gente tende a ficar se punindo pelas coisas que faz errado. É. E não do tipo, cara, não, eu fiz isso errado mesmo, é isso aí, cara. Tipo, errei total, foi grotesco. Deixa eu olhar aqui o que aconteceu, Deixa eu assumir a abrir aqui. responsabilidade e falar, putz, foi cagado real, né? Paciência. Agora vamos ver o que eu aprendi aqui para não reproduzir isso, porque eu não quero mais me machucar ou machucar o outro. Deixa eu ver o que eu tenho para aprender aqui, qual padrão eu preciso mudar na minha vida, o que quer que seja.
Exatamente. E aí isso também vem muito assim, né? Se a gente não se estabelece limite e a gente não se permite se dar esse auto-amor, porque a gente acha que tem que estar sempre dando para o outro, então a gente realmente vai vir com o chicotinho, porque a gente nem sabe parar e falar assim, tá, peraí, então eu tô fazendo todas essas coisas, tô reagindo dessas formas, mas o que que eu não tô me dando então para eu estar sentindo que eu preciso ter isso do outro, né? Que eu acho que é muito importante. A gente só consegue nutrir o outro, a gente só consegue dar para o outro quando a gente está cheio, né? A árvore, ela não dá fruto se o solo que ela tá plantada não tem nutriente para ela se nutrir primeiro, né? Se o solo não for fértil, se ela não tiver nutriente para ela primeiro, não vai ter fruto nenhum. E se tiver fruto, vai ser um fruto muito cagado, Total. né? E, Vai e ser a gente, fraquinho, não vai ter nutriente, é, vai cair. exatamente. Então, o caminho da gente se dar para depois dar para o outro, o caminho da gente primeiro colocar água no nosso copo para depois esse copo transbordar, né, da inteireza, ele é muito, muito importante. Ele acaba curando todas essas reatividades, assim, o eu e o outro, porque aí eu tiro não só a culpa do outro de tudo, porque eu não tô dando o suficiente para mim, mas eu também tiro a dependência do outro, né? Porque aí eu caminho com o outro como igual e não como eu tô aqui achando alguém para ficar dependente porque eu não tenho o suficiente para mim, né? Que é muito. A nossa sociedade cria muito essas coisas do a metade da laranja, a minha metade, a tampa da panela. Não, ninguém é metade, as pessoas são inteiras. E aí é por isso que é tão desafiador e por isso que as pessoas acabam sempre ficando em lugares que elas estão tá doendo aquilo, não faz sentido, é tóxico, né? Porque eu, eu, eu nem sei quem eu sou se não tiver o outro. Tudo bem, somos seres sociais, mas não é no social do tipo, se eu não tenho outro, eu vou morrer, eu nem sei quem eu sou. Não, é tipo, eu sou inteiro, um ser. Eu, um, né? E aí, então eu coexisto com o outro, eu co-crio com o outro. E nesse lugar é muito menos desafiador, né? Porque aí a gente não tem tanto sofrimento, porque a gente tem mais responsabilidade sobre a gente. Nas Total. coisas, em nos dar e também em ter responsabilidade sobre o que a gente fez, né? Que é justamente isso. Eu me nutro de tudo que eu preciso, então, para não depender do outro, para emocionalmente, né? Para ser inteiro, para me sentir completo. E a partir desse lugar, então eu também sei o que eu estou criando no mundo. E que não é. E que daí vem de um lugar de inteireza e não de um lugar de falta. Que eu Sim, acho que. se a gente se pega cobrando alguém qualquer coisa, para tudo na hora e se pergunta o que que eu não tô dando pra mim que eu tô cobrando do outro. Exato. Na hora. Exatamente. Esse é o lugar que a gente precisa levar a reflexão, né? Se viu cobrando alguma coisa de alguém, parou. Porque eu falei isso na live hoje também, né? Ninguém tem responsabilidade pelas necessidades dos outros. A gente só tem responsabilidade pelas nossas próprias necessidades. Isso não significa que a gente precisa ser egoísta e cagar para as necessidades dos outros. A gente se colocar em primeiro lugar foi confundindo com o egoísmo por isso, né? O egoísmo não é se colocar em primeiro lugar, o egoísmo é só pensar em si. É quando você ignora completamente qualquer outra coisa que não seja você. Isso é egoísta. Agora, você se colocar em primeiro lugar é a única forma de você estar coletivamente bem, Uhum. sustentado no seu ser, para que você consiga entregar alguma coisa de boa para o outro, para a sociedade, para o coletivo. Porque senão você está sempre buscando alguma coisa para se preencher, ao invés de entregando aquilo que você já se dá. Uhum. Perfeito, perfeito. É justamente isso, né? Porque se a gente tá se a gente não está completo e a gente está cobrando do outro, aí realmente eu só quero colocar para dentro de mim. E aí eu tô pegando e colocando para dentro. E aí
é o individualismo do assim, então agora tudo isso é meu e agora tá tudo bem. Agora eu tenho todas essas pessoas às quais eu sou dependente emocionalmente ou, né, de alguma forma. E aí eu não penso nelas, porque tudo que eu tinha, tudo que eu fiz com elas foi tirar delas para preencher uma falta. E não de ok, quais são as coisas que eu preciso me dar? Agora eu estou completa. E para mim, eu sempre me vejo a imagem de um copo, né? Se você tem um copo meio pela metade, tudo que você colocar nele vai só preencher ele, não vai dar para mais ninguém, só vai preencher o copo. Agora, se você preenche o copo, tudo que você colocar nesse copo daí, você consegue transbordar, né? Total, aí tem esse lugar mais desafiador da pessoa perceber, que é aquela figura do doador que eu estava falando mais cedo, né? Às vezes a pessoa não percebe, porque ela fala, imagina, mas eu tô sempre dando tudo para todo mundo. Eu tô super bem, eu vivo dando um monte de coisa para os outros, mas a pessoa não percebe muitas vezes que ela tá se negligenciando para ficar só prestando atenção na vida dos outros e atendendo às necessidades dos outros, e a pessoa não sabe nem quais são as suas próprias necessidades. E aí se acha nesse lugar, mas está se enganando muito às vezes. Então é outro lugar de brutalidade, em termos de honestidade, que a pessoa precisa ter consigo, né? Porque ela não percebe muitas vezes que não é altruísta isso que ela está fazendo, que ela está fazendo isso porque é o único jeito que ela sabe fazer para se sentir amada, para ela se fazer necessária aos outros, porque tem aquele que depende, que precisa do outro, no sentido da dependência emocional mesmo. Eu preciso receber alguma coisa do outro porque eu não consigo me dar. E tem aquele que, tipo, não, as pessoas precisam de mim, porque a vida delas não anda se não estiver aqui fazendo as coisas, né? Que é aquela coisa de se sentir necessário, que é o jeito de que a pessoa aprendeu, né, na infância, o que quer que seja, de se sentir amada. Então, a gente precisa tomar muito cuidado e ter um olhar muito sincero com a gente mesmo para ver se a gente está nesse lugar. E aí é o jorrar do copo vazio, né? Porque aí você dá e dá e dá e dá e dá pro outro, mas você continua se sentindo incompleto, porque na verdade você tá dando tudo que você tem. Aí vai na exaustão, né? Exato. Quando você tá dando do copo cheio, aí não vai fazer diferença, o copo tá cheio. Você só tá transbordando aquilo, né? Você só tá compartilhando aquilo. Agora, se você tá tentando jorrar do copo vazio, você vai estar sempre meio exausta, assim, tá, eu tô dando para as pessoas, mas eu continuo. Sobrecarregado. Exatamente. Aí, às vezes, tem casos extremos disso, que são aquelas pessoas. Aí é um caso bem extremo, tá, gente? Para vocês entenderem o quão grave isso pode ser. A pessoa dá tanto para os outros a vida inteira, é aquela pessoa que sempre cuidou de todo mundo, sabe? Aquelas mães que às vezes recebem um monte de gente em casa, acolhe todo mundo que tá passando por uma situação difícil, tá sempre assim, abraçando tudo de todo mundo, todos os problemas de todo mundo, a pessoa tá abraçando, tá cuidando, aquela mãezona, né? Que a gente vê aquele papel clássico da mãezona. E às vezes uma pessoa dessa entra numa depressão profunda e às vezes até se suicida. Porque em algum momento a pessoa fica tão exaurida, porque ela tá tomando os problemas do mundo para si. E não olha para ela, não se dá amor, não se dá carinho, não se dá nada. Chega uma hora que essa pessoa sucumbe, porque ela não dá conta de ficar abraçando os problemas do mundo. É muito peso. Não tem como a gente ficar fazendo isso. A gente pode ajudar, apontar o caminho, mas a única pessoa que pode caminhar é a própria pessoa. A gente não pode pegar as pernas da pessoa e caminhar por ela. A gente não pode ir na academia pelo outro. O corpo é do outro. Então, cada um tem o seu caminho, né? A gente não pode querer caminhar o caminho dos outros, se colocar no corpo do outro e caminhar o caminho por ele. Isso é muita pretensão. A gente precisa deixar o outro aprender a caminhar sozinho. Imagina se a gente quer pegar o bebê e quer caminhar pelo bebê. O bebê não vai aprender a levanta cá, levanta cá, levanta cá, até aprender a caminhar. Ele precisa aprender a caminhar sozinho. Então, se a gente fica cuidando demais, a gente não deixa o outro crescer. Não deixa o outro aprender, não deixa o outro evoluir. E aí isso gera um problemaço de relacionamento. Porque essa pessoa que está se sentindo sufocada, por um lado é confortável, porque você tem alguém ali fazendo tudo para você, e isso é confortável. Por outro lado, você vai inconscientemente gerando um ressentimento tão grande com aquela pessoa, porque você quer crescer, você quer se desenvolver, mas a pessoa não dá espaço. E isso vai gerando um nível de ressentimento muito profundo, que dá trabalho para liberar esse negócio depois. E às vezes a gente nem percebe que é isso que está acontecendo. Exato, porque aí você
como o doador master, assim, que não dá espaço para o outro, daí cria o oposto, né? Você cria a dependência do outro e o outro nem sabe sair dali. Ele não sabe caminhar com as próprias pernas. Exatamente. Exatamente. Gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês estão tão quietinhos. Pois é. Já está quase acabando já a live. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta para a gente ir finalizando, faltam 5 minutos já. Eu vi que tava subindo corações, então acho que vocês estavam gostando. Ai, muito bom falar sobre isso, né? Abre muito, é um assunto muito necessário, porque é um assunto que é exatamente a nossa sociedade vê os extremos do é egoísta, então cuidar de si, e aí é muito altruísta, então dar para o outro. Mas da onde está vindo esses dois lugares, né? Total. Da As onde? mulheres, principalmente, têm uma carga muito pesada nisso, de precisar cuidar, né? Esse papel da mãe. Isso às vezes vem com um peso muito grande, porque muita gente não foi ensinada que ela precisa estar bem primeiro, né? É a famosa metáfora da máscara no avião, né? Você precisa botar primeiro em você para depois botar na criança, senão você apaga e você não consegue se salvar nem salvar a criança, e todo mundo apaga e já era. Então você precisa primeiro botar em você para depois botar na criança. Então essa metáfora é muito simples, mas muito perfeita para isso. Eu fiz um vídeo, que eu tô fazendo uma série de vídeos do ciclo menstrual. E Ah, que justamente legal! no Próxima live que eu vídeo. quero fazer com você, então, porque eu ainda não fiz uma live sobre esse assunto. Amei. Ah, então tá. Foi eu justamente, na da lua cheia, eu justamente usei essa metáfora, né? Que é o nosso fogo interno, é o elemento fogo, que é justamente isso. Você só consegue fazer com, né, no avião, você só consegue ajudar o outro se você tá vivo. Se você morrer, não tem como colocar a máscara em ninguém. Exato. E aí é muito esse contato com a nossa essência. O que é o meu fogo interno? O que é a minha essência? O que que faz essa chama subir a tanto que ela cria coisas no mundo, né? Que ela gera. E aí, tudo bem, ela tá transbordando e não assim, eu tô aqui com uma chaminha bem e tentando ainda fazer faísca para dar para os outros. Tem que ter Exatamente. uma fogueira em si, e aí vem vindo um monte de velhinha para para acender. E não Total, a é gente muito trabalho acender o outro para na isso, faísca. né? E eu sempre falo, a base é sempre essa do amor próprio, do autocuidado. Essa é a fundação, assim, para a gente conseguir sustentar as outras coisas. A gente precisa aprender a se nutrir, a reconhecer as próprias necessidades, a entender o que é dar amor para a gente a cada momento, que não é muito amplo. Se dar amor pode ser, eu sempre falo esse exemplo de tocar os seus projetos e conquistar os seus sonhos. Às vezes a gente não para pensar nisso, né? Às vezes se dar amor é você ter coragem de bancar os seus sonhos. E tudo bem se você ainda não consegue bancar o seu sonho, porque aquilo te assusta muito. Vai construindo a sua base de amor próprio. Vai construindo a sua autoestima para chegar no momento em que você consegue bancar o seu sonho. Eu tive que fazer muito isso, gente. Eu ficava desesperada de pensar nas coisas que eu queria construir. Eu não dava conta de sustentar energeticamente aquilo ainda, né? Então eu fui aprendendo a me sustentar energeticamente para que então eu tivesse energia suficiente para sustentar os meus sonhos, que é justamente isso que você falou da fogueira, né? Ah, falta 1 minuto e 40. Mas aí o fogo é justamente isso, a gente e assim, se a gente caminha para o outro lado, né? A gente daí vê o fogo como agressivo, mas o fogo como agressivo é justamente uma frustração por algo que a gente não está se dando, né? Por esse Total, amor próprio total, que a gente não está se dando. Então, total. Muitas eu acho camadas de amor próprio. Às vezes a gente acha que já tá super bem e vem uma situação para esfregar na tua cara, ó, aqui não tá tão bem não, presta atenção. Eu falo, caralho, gente, achei que tava bom já, que merda. e é justamente o que tu falou, é um caminho constante, né? É o da desconstrução e da construção. É a transformação. A única constante da vida é a transformação. E o caminho da espiritualidade é justamente isso. Da gente ir morrendo e renascendo, morrendo e renascendo. E Total. transformando.
Ah, Foi que lindo fazer fechamento. 40 não. segundos para acabar. Fechamos de maneira linda. Amei. Depois eu vou colocar essa live lá no meu canal do YouTube também para facilitar o acesso do povo. E muito obrigada quem acompanhou a gente. Obrigada por ter aceitado o convite. Amei Com nosso certeza. papo, foi maravilhoso. E Eu depois vamos também. combinar essa live aí da Com certeza. menstruação, do todo ciclo, que eu amei. Adoro esse assunto e já tem um Vamos. tempão que eu tô querendo fazer uma live sobre isso. Tava esperando aparecer alguém para falar sobre isso. Ai, que bom, então. Vamos falar sobre isso E sim, vai que eu ficar amo. no IGTV também, gente. Quem quiser assistir, tá acabando aqui. Obrigada, beijo. Beijos, gratidão.